Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Nós estamos assim reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia para todos nós. Que Deus possa promover para cada um daqueles que estão ouvindo neste momento esse áudio um dia luminoso. Luminoso não apenas pelo astro-rei, o sol, mas iluminado pela luz que emana do coração de Jesus. O coração rasgado, que foi rasgado, e dele emana raios luminosos de misericórdia para com todos os seres humanos de todo tempo e lugar. E esta luz que emana do coração de Jesus nunca se extinguirá. É uma emanação, é uma manifestação eterna. E quando nós partirmos deste mundo, o nosso lugar será debaixo dessa luminosidade. Toda a luminosidade do amor do Pai, todo o brilho de santidade, toda a luz que emana do Pai, de toda a sua pessoa, toda a luz que emana do coração de Jesus rasgado e toda a luz que emana do Espírito Santo, que é tido como luz, e outros símbolos, água, fogo, ar, pomba, selo, o próprio dedo de Deus escrevendo as tábuas da lei, o óleo. Assim se manifesta o Espírito Santo, mas ele abre as asas e emana uma luz que, unido ao Pai e ao Filho, é uma luz tão intensa que é capaz de cegar qualquer ser vivo. Mas quando nós estivermos junto de Deus, como é promessa do próprio Jesus, quando ele diz: eu vou e prepararei para vós uma morada, e onde eu estiver estarás comigo. E esta promessa com certeza já se cumpre e se cumprirá para aqueles que verdadeiramente creem, para aqueles que verdadeiramente sentem sede, estão sedentos. Tem uma garantia que este amor é verdadeiro, é eterno, que este amor é incondicional, que este amor, ele é para nós. Ele é este amor que nos atrai, é este amor que, como a isca atrai o peixe e o prende, da mesma forma são as palavras de Jesus que são a isca que nos atrai. É o que nos chama a atenção, é que nos leva a caminhar em direção à boca que emanou estas palavras, que derramou estas palavras de vida eterna. E é por essas palavras de vida eterna que vamos caminhando sobre elas, não pisoteando-as, mas vivendo-as, vivendo cada ponto e vírgula, cada texto, cada palavra. Vamos vivendo, obedecendo àquele que verdadeiramente é caminho, aquele que verdadeiramente é verdade. E a vida só tem sentido nele.
quando estamos com Ele, nele e para Ele. Deus na sua totalidade, este Deus que é inteiro, este Deus que não se fraciona, este Deus que está sempre inteiro, o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito Santo, o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo em Jesus, Jesus no Espírito Santo, e nessa epicorese, nesse alinhamento dessas três pessoas que formam uma única, um único Deus, é a epicorese. Imaginem nós termos essas três pessoas plugadas em uma em nosso favor. Não precisamos de advogados, não precisamos de defensores aqui na Terra, não precisamos de salvadores aqui na Terra, porque tudo não passa de promessas não cumpridas. É como fosse propaganda ou como se fosse comício, cheios de promessas que jamais serão cumpridas. E tudo aquilo que veio da boca de Jesus, toda a palavra de Deus durante todo o percurso do Antigo Testamento, são fundamentalmente cumpridas, são inteiramente cumpridas. E nós acreditamos, embora, como dizem muitos, quem veio aqui para dizer, para falar algo de Deus? Apenas a Virgem Maria, que de quando em quando se manifesta a nós para reforçar a nossa fé, para nos chamar a atenção. E quando Nossa Senhora vem nas suas aparições aprovadas pela Igreja, a nossa fé aumenta. Nossa Senhora vem para acrescentar a fé em nossos corações. Ela acrescenta muito, muito. Por isso nós temos um grande amor por ela, e Jesus sabia tanto disso que nos deu quando ele estava morrendo na cruz. Ele nos deu, assim como ela nos deu Jesus, como ela nos entregou, tanto que subia ela na solidão do caminho do Calvário para o topo do Calvário, e depois, quando ela desce do Calvário, ela sobe mãe unicamente de Jesus e desce mãe de toda a humanidade. E a gente pode ver que Jesus um dia transfigurou no Monte Tabor, e ali no momento dos maiores acontecimentos da salvação da humanidade, ele se desfigurou. Ele transfigurou para alguns ele transfigurou para alguns e desfigurou para toda a história de toda a humanidade, a partir daquela tarde dolorosa de sexta-feira da Paixão, para todo sempre aquela imagem desfigurada de Jesus permanecerá na memória, permanecerá nas promessas de que Isaías, as profecias que Isaías nos fez no capítulo 53 de Isaías, a palavra de Deus, e todas elas foram cumpridas na íntegra, numa precisão cirúrgica, na plenitude dos tempos. 720 anos após essa promessa, tudo aconteceu tal qual foi profetizado. Por isso nós sabemos que as promessas de Jesus são muito mais do que proféticas, são verdadeiras, são palavras de vida eterna,
são cumpridas na íntegra. E quando nós vemos as aparições de Nossa Senhora, que a Igreja aprova, por quê? Por causa dos frutos que dão de conversão, de mudanças de vida. Estes são os frutos que levam a Igreja a dar uma credibilidade para os videntes. Assim como uma das maiores aparições de Nossa Senhora, que levou a humanidade a começar a rezar com intensidade o terço, a amar Nossa Senhora com uma piedade muito grande, uma veneração muito grande por ela, foi quando ela se manifesta em Fátima no dia 1917, em todos os dias 13 de cada mês, a partir do mês de maio. E ela manifesta para 3 jovenzinhos, 2 crianças e uma jovenzinha. E todos confirmavam integralmente, igualmente, distantes uns dos outros, para as autoridades do local, em Portugal, em Fátima. Profecias que foram cumpridas, as palavras de Nossa Senhora foram cumpridas. E ela falou que a guerra cessou. Ela disse que os muros de Berlim caíram. Ela disse que o Papa sofreria um atentado e ele sofreu. E ela pedia com toda insistência: rezem o terço. Rezem o terço. Sempre que ela manifestava, ela trazia um trecho luminoso em suas mãos e pedindo insistentemente a reza do terço, porque é a reza do simples, é a oração das pessoas simples, pequenas, aquelas que não conseguem espontaneamente fazer longas orações ou alguma oração, porque não tem o costume nem o hábito. Mas a reza do terço é algo que, quando rezado em família, a família não se esfacela, a família não desintegra, porque o terço cerca a casa, cerca a família. O demônio não consegue penetrar ali pela força da oração de toda a família num só objetivo, em comum. E quando rezamos as Ave Marias, nós sabemos que nós nos dirigimos a Jesus nas contemplações bíblicas, que cada mistério, nós, por Nossa Senhora, que é uma oração bíblica, que foi dita pelo Pai no ouvido do anjo Gabriel, nós repetimos as palavras do Pai, nós repetimos palavras de Isabel, e nós rezamos na Santa Maria o mundo inteiro como a Igreja nos ensinou. E isso nos leva à santidade, nos leva a fortalecimento espiritual, nos leva a cumprir a vontade do Pai. Rezem. Nossa Senhora diz o tempo todo: rezem. Ela não fala orem, ela fala rezem. E a diferença de oração e de rezar é a seguinte: a oração é quando nós espontaneamente compomos uma oração. Rezar é quando nós fazemos orações repetitivas como a Ave Maria, como o Pai Nosso, orações já escritas, já decoradas, porém nós entramos no espírito da oração
nós entramos no clima da oração. Nós elevamos nosso pensamento ao alto. Por isso, ela tem tanto valor quanto a oração, que muitos nos criticam dizendo que nós ficamos com rezação. Mas enquanto nós rezamos, nós não estamos pecando. Nós estamos comunicando com Deus. Estamos comunicando com o céu. E quando falamos do céu, nós lembramos, quero fazer um lembrete, que Nossa Senhora, ela foi tão maravilhosa que por causa da secularização, do tempo em que ela aparece, por causa do esfriamento da fé de muitos, ela leva os 3 pastorinhos a terem a visão do céu, do purgatório e do inferno. Ela mostrou para eles, e as fotografias eu tive em Fátima, e comprei uma revista que fala tudo, tem as fotos, todos os arquivos da época, as fotos da época, a história da época. E ali entrei na igreja, vi o túmulo de Jacinta e de Francisco, e estava também um túmulo de Lúcia esperando, ela ainda não tinha morrido. Ela seria sepultada também lá na Cova da Iria, no adro, dentro da igreja de Nossa Senhora de Fátima. E ali eu pude ir ao campo, o campo dos pastorinhos, e ali tinha o lugar exato onde apareceram. Nossa Senhora apareceu para eles com a imagem de Nossa Senhora, com a imagem dos pastorinhos, e todas essas vinheiras, essa árvore que eu não entendi o nome, mas eu pensava, as vinheiras são muitas asinhas, como os portugueses falam a nossa língua, e eu acertei, porque quando eu cheguei, as folhas parecem borboletas pequenininhas, com 2 asinhas, e é muitas borboletas que compõem o arbusto, e com isso formava a vinheira. Então a vinheira eu percebi e fiz um comentário que era muitas asinhas, asinheiras. E quando ela mostra, Nossa Senhora mostra essas 3 realidades, ela ainda fala para os pastores que no inferno chove como granizo de almas. No purgatório, algumas almas menos do que no inferno. E no céu são raras almas que lá chegam. Então ela falava isso com muita tristeza. E quando as crianças viram o inferno, elas ficaram com os rostos completamente assustados. A gente percebe, nenhum olhou para o outro, mas o rosto de todos os 3 eram de pavor. Eles estavam como que em êxtase no momento. E eu queria, nesse momento, entrar na realidade do purgatório, exatamente porque Santa Faustina também visitou o purgatório, e alguns santos também na sua vida terrena teve esse privilégio de serem levados ao purgatório. Alguns foram levados como São Paulo do Sétimo Céu, e muitos também como Teresa de Ávila, como Santa Faustina, e como os pastorinhos e outros santos também tiveram visão do inferno. Uma visão onde Santa Faustina, por exemplo, teve lá, Santa Teresa de Ávila foi lá, levada em espírito ali, e o comentário de uma para com outra é o mesmo, que é um lugar completamente escuro, onde nenhuma alma consegue ver a outra, mas percebe.
E dali, naquela escuridão total, houve gritos o tempo todo, blasfêmias o tempo todo contra Deus, o tempo todo xingando Deus. E as almas não se veem umas e as outras, tão escuro é o lugar, mas elas sabem e sentem por que aquela alma está ali, que é o motivo que a levou até ali. E é uma escuridão eterna porque isso vem provar que Deus é luz, é uma luz sem nódoa, sem mancha, sem nenhuma nuance, completamente santa, pura. E quando eu li o livro O Purgatório, a última das misericórdias de Deus, eu não entendi porque o Purgatório era a última das misericórdias de Deus, um livro raro que um monge me emprestou. E eu li e devorei em pouco tempo porque eu acho muito atraente as leituras dos dogmas de fé, principalmente no que diz respeito à realidade da igreja padecente, da igreja triunfante, da igreja militante. E o Purgatório como igreja padecente, onde as almas passam para purgar, para pagar pelas penas adquiridas pelos nossos pecados praticados na terra. E há pecadores que pecam porque gostam de pecar, mas ali passa muito mais almas que não gostam de pecar, mas elas precisam dali passar. Então, o purgatório é a última das misericórdias de Deus, porque dali é o céu. Ali elas não precisam mais da misericórdia de Deus, porque ela já chegou no seu destino. Elas já estão junto de Deus na vida beatífica, na vida celestial, já estão na glória de Deus, junto de Deus. Ali elas estão e passam a adorar Deus noite e dia, a viver na alegria plenamente, totalmente e eternamente. E não há como explicar, ninguém consegue explicar em detalhes como é o céu. Ninguém consegue explicar qual o sentimento que a alma tem ali no céu. É algo indescritível. Mas o purgatório é um lugar que o sofrimento é muito parecido com o sofrimento do inferno. Porque o sofrimento é um sofrimento do inferno, ele é eterno. E como no purgatório é temporário, muitas vezes a própria igreja nos diz que todo sofrimento que uma pessoa passa durante o percurso terreno é como se abatesse na dívida dos pecados. A caridade apaga uma multidão de pecados, então alivia também. O sofrimento já disse. E as orações que a igreja, juntamente com as pessoas que intercedem e têm uma devoção especial em rezar pelas almas, também tem uma grande validade para antecipar a ida delas para os céus. As almas, de um modo geral, elas não querem ir para o céu antes de cumprir o tempo de penalidade, porque elas ainda se sentem sujas, feias. Então elas querem estar literalmente prontas, preparadas, completamente transparentes, sem nuance, para ir estar com Deus. Ela sabe tanto da santidade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus,
que elas se esmeram e querem se esmerar no purgatório para chegar belas diante do trono do Altíssimo. Por isso elas não se importam, sofrem, mas elas sabem que é um sofrimento temporário, que é temporário porque durante o percurso do tempo elas vão pagando e vão eliminando todas as penas devidas aos pecados cometidos aqui na Terra. E interessante que o purgatório, ele é um dogma de fé, ele não tem algo que fala diretamente sobre o purgatório, mas Jesus faz. Ele faz parábolas, conta parábolas, onde a igreja tira-se a conclusão e conclui-se que ele está falando do purgatório, principalmente quando ele fala daquele homem que devia, o patrão pediu perdão e o patrão perdoou a dívida, mas depois ele foi e cobrou a dívida de uma outra pessoa, um credor dele, e ficaram sabendo e ficaram muito bravos. Ele teve de ir para a prisão e pagar até o último centavo. Então nós também temos que pagar até o último centavo. Todos os nossos delitos nós temos que pagar, por menor que seja, porque já se trata de algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, não é uma coisa do jeitinho brasileiro, não. É algo sério, é algo verdadeiro, é algo real e precisa ser assim. Quando Jesus aparece para Santa Faustina, depois que ela foi no purgatório e ficou horrorizada com o sofrimento e teve de voltar, foi o anjo Miguel que levou ela lá e trouxe ela rapidamente. Ela chorava para Jesus por ver o sofrimento das almas. Jesus disse para ela: eu também me compadeço das almas do purgatório e desejaria que elas não sofressem tanto, mas a justiça divina exige. Ele diz, mas a justiça divina exige. Então o que quer dizer? A justiça, ela exige o pagamento das consequências, ele exige a consequência das nossas dívidas. Nossos pecados são perdoados, porém ficam as penas que nós pagamos no purgatório. Porque quando nós cometemos um delito na terra, nós temos que ser punido e castigado, para que nós aprendamos, emendamos e percebamos que toda escolha tem uma consequência e que todo delito do mal, ele tem consequências malignas e nós temos que pagar por aquilo que fizemos aos outros, a nós mesmos e etc. Porque na terra existem leis, no purgatório existem leis, no céu não existe leis, porque lá só existe a alegria, existe no céu unicamente a vida em Deus. É algo inexplicável. No livro que eu li, é muito interessante que ele foi escrito por um padre que já está em processo de beatificação. Ele já morreu e ele fez uma pesquisa em vários países, porque ele era europeu, salvo engano, da Itália, e ele fez uma grande pesquisa durante um período muito grande, buscando testemunhos de tudo que diz respeito ao purgatório,
as histórias verídicas que ele procurava, assim, que era digna de credibilidade. E ele, vou contar apenas umas, embora tenha muitos testemunhos de almas do purgatório, vou contar uma. Foi num período que na Itália estava havendo guerra. E naquele período, nesse período um pouco mais antigo, os padres, eles tinham as funções que eles exerciam, eram funções exercidas na íntegra. Eram padres que sofriam muito porque não tinha locomoção como hoje. Eles não tinham o descanso que os padres têm hoje, porque as demandas eram grandes e poucos eram os padres para atender confissões, para fazer as celebrações, para atender casamentos, que eram muitos, muito mais do que hoje. Hoje quase praticamente só tem casamento no civil. Naquele tempo todas as pessoas, as moças, casavam na igreja, era algo, a piedade do povo era muito mais intensa do que hoje. Até há pouco tempo eu arrumava 10 noivos por sábado. Hoje, salões, poucas noivas arrumam. E muitas noivas se vestem de noivo, mas não para casar na igreja. Se vestem, fazem aquela caminhada num determinada chácara, determinado lugar, e ali alguém fala algumas palavras, alguém que tem um bom oratório, e casam-se no civil e aparentemente naquilo que tem na igreja do desfile da noiva, aqueles aparatos todos. Mas o casamento mesmo por sacerdote, poucos, são muito poucos. E voltando à questão do purgatório, então na Itália havia guerras, estava em guerra, e os padres atendiam os agonizantes, davam para eles a extrema-unção, que é a unção dos enfermos, atendiam os hospitais. A igreja ficava muito nos hospitais, freiras, irmãs de caridade, elas ajudavam muito nessa questão dos doentes. E os padres também andavam léguas, distâncias, montavam a cavalo para celebrar missa, para atender a confissão o dia inteiro, trabalhavam muito. E numa noite, altas horas da noite, a porta da casa paroquial de um padre foi batida com ansiedade por mãos femininas, batendo na porta como nós batemos, de mão fechada, a gente bate os dedos dobrados, né? E foi batendo até que o padre acordou, levantou e foi na porta, porque as batidas eram insistentes. Havia uma senhora na porta, aflita, e essa senhora disse para o padre: Padre, nesse endereço que eu quero passar para o senhor, nessa rua, nessa casa, nesse número, tem um jovem que está em perigo de morte. E eu vim te pedir, pelo amor de Deus, que o senhor vá até ele, atendê-lo em confissão, porque ele está em perigo de morte. O padre diz para ela, meio nervoso: pode me dar o papel que amanhã eu visitarei essa pessoa. Ela diz: Padre, pelo amor que o senhor tem no seu sacerdócio, em Deus, é preciso que o senhor vá hoje, agora, porque ele está correndo risco de morte e precisa que o senhor atenda ele hoje. E o padre, meio desconcertado, tinha dormido um pouco, ele foi lá dentro
ele pegou o endereço com a mulher entregou o endereço ali e foi embora. Ele viu ela desaparecer na escuridão, indo embora. Ele entrou e vestiu a roupa, etc e tal, e saiu para procurar aquele endereço, porque tinha um jovem. Então ele levou os sacramentais, água benta, óleo bento, e quando ele chegou na porta de uma casa, ele estava todo escuro, mas ele bateu na porta e foi atendido por um jovem. E ele disse para o jovem: uma senhora me deu esse endereço e pediu que eu viesse, porque tinha um jovem aqui correndo risco de vida, correndo risco de morte. Aí ele falou assim: olha, padre, quem mora nessa casa só eu. E como o senhor vê, eu estou muito saudável. Eu não estou correndo risco nenhum. Mas a noite está fria, vamos entrar. Nós estamos em guerra, é perigoso. Vem para dentro, vem que eu vou fazer um café para nós. E o padre entrou, sentou perto do fogão, ele fazendo café, e começou a contar a vida dele. E falou: padre, podíamos aproveitar que o senhor está aqui. Eu quero confessar porque tem muitos anos que eu não me confesso. O padre aproveitou a deixa, o pedido da pessoa, porque padre não oferece, e ele sentou ali na mesa perto do sacerdote enquanto o café fervia, que era fogão de lenha, e despejou todos os pecados arrependidos. O padre preparou ele um pouquinho antes, a proposta, a emenda, o arrependimento, e o padre lhe absorveu e ele ficou muito feliz. Serviu o café e o padre foi embora, foi para casa. Quando foi na manhã seguinte, bem cedinho, o padre foi solicitado pelo hospital da cidade, que tinha havido um bombardeio e havia muitos agonizantes lá no hospital, entre vida e a morte. E lá vai o padre para dar extrema-unção para eles. Aí quando o padre chegou lá perto de tantos cadáveres, ele viu um cadáver vestido com as roupas que ele era familiar. Ele lembrou do jovem. E quando ele olhou no rosto do cadáver, era exatamente o mesmo jovem que ele visitara e confessara naquela noite. Ele pediu os documentos do jovem, a carteira, lhe deram a carteira e era o jovem mesmo. E dentro da carteira tinha uma foto de uma mulher, que era a mesma mulher que o visitara e fez aquela insistência para que ele fosse à casa dessa pessoa. E quando ele olhou nas costas da foto, estava escrito o nome dela: fulana de tal, nascida no ano tal e morreu no ano X. Então, aquela mulher já tinha morrido há muito tempo. Ela estava no purgatório. E o rapaz era filho dela. E ele recebeu os sacramentos necessários para a própria salvação. Esse foi um dos testemunhos, além de tantos outros muito interessantes. Então Deus muitas vezes permite que algumas almas que estão no estado de extrema graça, que já está quase pronta para ir para o céu, venham nos auxiliar. Deus permite isso. Algumas pessoas já tiveram esse privilégio, como tantos já teve desse livro, desse testemunho. Então, as almas, elas podem rezar, mas as orações delas para elas não têm valor. É preciso que a igreja militante, que somos nós, celebremos missa pelas intenções delas, rezemos pelas almas o máximo de vezes possível,
O dia de segunda-feira é o dia de irmos ao cemitério visitar os mortos e rezar ali pelas almas. E o que pudermos fazer para o sacrifício para elas, para ajudá-las, elas nada podem para si, mas elas podem para nós, elas podem interceder por nós, porque elas já estão quase na glória, já estão purificando e quase santas. Nossas orações causam grandes alegrias nelas, porque ajudam-nas a ir mais rápido para o céu. Então, nós precisamos ter essa devoção, que muitas pessoas não têm porque não acreditam na vida após a morte. Não acreditam. Mas os relatos que existem, as aparições que aconteceram de Nossa Senhora, nos prova, e a Igreja, a infabilidade da palavra do Papa é a infabilidade. A Igreja, nós temos essa crença, essa fé, e num capítulo de Macabeus fala sobre oração pelos mortos. E muitas pessoas não rezam pelos mortos, a não ser que sejam pelos falecidos da família, e muitas vezes só nos dias adequados, com missa de sétimo dia, missa de ano. E na realidade, missas nós podemos pedir de quando em vez, mas nós podemos, na hora da missa, na hora da entrega, oferecer a missa na intenção delas, mas nunca ficar sem rezar pelas almas, porque elas ficam extremamente felizes com as nossas orações. A Igreja reza pelos mortos todas as missas, então nós devemos obedecer à ordem da Igreja, rezar sempre pelas almas do purgatório, acreditar nesse dogma de fé, acreditar no céu, acreditar no inferno, ter uma reverência extrema por Deus de obediência, porque nós não conseguimos muitas vezes acreditar 100% nessas verdades. Mas o grande medo que temos da morte é porque mesmo os céticos não sabem o que tem do outro lado. E nós sabemos que a vida continua, que nós diferimos de todos os animais irracionais, que nós somos os únicos seres que temos fé, e é pela fé perseverante que nós somos salvos. Por isso, nós devemos ser pessoas intercessoras e rezarmos sempre pelas almas, exatamente para nós fazermos o plantio, para que quando nós formos, nós também recebermos muitas orações, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. E tudo que nós fazemos nessa natureza na terra, depois nós receberemos lá. Então, comece essa devoção. Você que está escutando, tudo que eu falo se refere a Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que faz parte da realidade divina. Por isso, a minha fala não é simplesmente uma balela, uma fala sem nexo e sem sentido. É tudo baseado na teologia, que eu fiz o curso, é baseado e pautado nas verdades bíblicas, é baseado na palavra de Deus, é baseado nesses testemunhos que são reais, porque a palavra convence, mas é o testemunho que arrasta, e nós precisamos de rezar muito, muito mesmo, pedir o auxílio das almas em nosso favor e darmos o grande auxílio, rezando sempre por elas, pelos nossos antepassados, por todos os mortos, principalmente do Covid, esse tempo todo,
porque quantas almas, quantas pessoas que têm morrido, e a maioria delas correm para buscar socorro unicamente no hospital de campanha, buscando remédios e, no entanto, morrem sem receberem a dignidade de um agonizante. Não tem confissão, não tem a unção dos enfermos, não tem. Então, quantas almas, quantas pessoas morreram? E quantas delas precisam das nossas orações? O quanto nós precisamos de rezar pela conversão desses doentes, mesmo antes de irem para o hospital, para buscar o socorro médico que é necessário, buscar primeiro o socorro do médico dos médicos, daquele que é o próprio Deus, aquele que nos salva de verdade, não do Covid. Não é buscar a vacina como prioridade, mas buscar Deus como prioridade. O resto virá por acréscimo. É depois de rezarmos muito que nós pedimos a Deus que o médico acerte, que o remédio seja acertado, pedir o auxílio antes de ir até o hospital, que a vacina funcione, porque se nós rezarmos por Covid, nós estamos rezando de trás para frente. Primeiro rezar pela conversão de todos que estão contaminados e todos aqueles que vão morrer por este mal. Isso é uma urgência e é uma necessidade. Por isso que nós possamos pegar o terço, por isso precisamos pegar a palavra de Deus, por isso precisamos ligar o celular do nosso coração no coração de Deus e mandar para Ele áudios e mandar para Ele mensagens de súplicas pela conversão nossa e de todos os pecadores, de todos os nossos familiares do mundo inteiro. É assim que nós fazemos a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.